Era uma vez um império poderoso, cercado por templos de ouro, e governado por um homem que se achava um deus na terra. Faraó, sentado em seu trono, via o Nilo como seu espelho, e o pôr do sol como sua coroa diária. Os sacerdotes andavam pelas praças com seus incensos. O povo trabalhava nos campos com a cabeça baixa, e tudo parecia eterno. Mas naquela época, ninguém imaginava que o céu estava prestes a virar de cabeça para baixo. O primeiro sinal veio de manhã. Os pescadores foram os primeiros a perceber. Ao lançar suas redes, o que voltava não eram peixes, era sangue, vermelho escuro, espesso, com um cheiro tão forte que sufocava até os mais acostumados com o rio. O Nilo, aquele mesmo rio que alimentava gerações, agora parecia uma artéria aberta, pulsando raiva em direção à cidade. Mulheres gritaram, crianças choraram, e os sacerdotes, eles correram para os templos, tentando acender mais incensos, tentando enganar os deuses, tentando esconder o medo nos olhos. Mas o medo tinha apenas começado. Enquanto o povo se perguntava o que acontecia, os mais velhos sussurravam: é a ira de Osíris, o senhor do Nilo, punindo todos nós. O mercado de peixe virou um cemitério aquático. Animais mortos flutuavam de um lado para o outro, enquanto os soldados tentavam afastá-los com lancas, como se isso fosse mudar alguma coisa. E antes que a água voltasse ao normal, veio o segundo golpe. O céu, de repente, começou a escurecer, mas não com nuvens de chuva, e sim com algo muito pior. São duas asas, milhões delas, cortando o ar como navalhas invisíveis. Era, em Sam, um exército de gafanhotos, que parecia ter saído direto do ventre de Set, o deus do caos e da destruição. Eles desciam como flechas vivas, devastando tudo o que era verde. O trigo, em minutos, virou pó. As vinhas, restaram apenas galhos secos. As plantações inteiras, dizimadas em um piscar de olhos. O som das asas não parava. Parecia um rugido de guerra vindo do céu. Homens tentavam proteger suas colheitas com tochas, com panos, com as próprias mãos. Mas era inútil. Onde antes havia vida, agora só restava poeira. E enquanto os camponeses choravam pelas perdas e os nobres trancavam suas portas, um novo horror se aproximava. Na terceira noite, o que antes era dia, virou uma noite eterna. Sem aviso, o sol simplesmente desapareceu. Nenhum raio de luz atravessava o céu. Não era só escuridão, era um vazio profundo, como se o próprio Odeias do Sol tivesse abandonado o Egito. O frio cortava a pele. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelos gritos de quem se perdia no meio da escuridão. As lamparinas não iluminavam, as velas mal conseguiam manter uma chama. Era como se a própria luz tivesse sido amaldiçoada. Famílias inteiras se abraçavam, rezando, chorando, esperando que aquela noite acabasse. Mas ela não acabava. 3 dias, 3 longos dias, de um breu tão denso que parecia ter peso. As crianças perguntavam: será que o sol morreu? Os mais velhos diziam: talvez os deuses estejam discutindo. E o Egito virou o campo de batalha. Enquanto isso, no palácio, Faraó andava de um lado para o outro. O trono agora parecia uma armadilha. A coroa pesava como se fosse feita de pedra. Seus conselheiros, mudos, seus sacerdotes, acuados, ninguém tinha resposta. Ninguém ousava olhar para os céus. E foi só no fim do terceiro dia, quando o sol finalmente voltou, que o povo entendeu: aquilo não era apenas coincidência. As pragas eram mensagens, cada uma como um grito vindo de um outro plano, de que o poder de um homem
Por mais rei que fosse, nunca seria maior do que o poder do Deus invisível, que controlava o vento, a terra, o fogo e até o tempo. O Nilo, que antes era vida, provou que podia ser morte. O céu, que antes dava alimento, mostrou que podia trazer destruição. E o sol, que era símbolo de esperança, deixou claro que até a própria luz pode ser arrancada quando se desafia a vontade divina. Essa foi apenas uma pequena parte do que aconteceu nas terras do Egito. Se você acha que já viu o pior, saiba, ainda restavam outras 7 pragas por vir. Pragas que fariam até os mais corajosos tremerem só de ouvir os nomes. Se essa história te prendeu, curta esse vídeo agora e se inscreva no canal, porque no próximo episódio vamos mergulhar ainda mais fundo nos segredos proibidos entre mitologia e história, onde a fé e o medo andam lado a lado.